Olá, sejam bem-vindos a mais um Hirose Prevcast. Eu, Arnaldo Cordeiro. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Eduardo Hirose. Hoje vamos tratar de que tema, Eduardo? Fala aí o que você acha legal aí. Vamos ver aqui um tema que não sai da tela. Revisão da vida toda Nossa, eu não aguento mais. na esfera administrativa. É que agora é exigido, né? Tem depois até em novembro para dezembro de 2022, você tem que fazer o requerimento. Já tem até próprio quando você entra no meu INSS, né? Oi, você sabe interessante. Eu sempre... Revisão é um assunto que as pessoas perguntam muito, tá? E eu tenho respaldo sempre em falar em revisão. Porque eu fiz muita revisão no INSS como servidor do INSS. E tive várias experiências de reduzir o valor do benefício segurado. Então, assim, quando a pessoa... Porque hoje a moda é revisão da vida toda. E a gente tem que ter em mente, tá? Todo tipo de revisão administrativa, a gente dá a possibilidade de rever o ato administrativo. Então, assim... Pode ser um tiro no pé, né? O que eu acho suicida? É fazer uma revisão à carta de concessão. Sem a carta de concessão, né? Não, com a carta de concessão só. As pessoas fazem revisão somente com a carta de concessão. Uma que eu não sei como consegue fazer, né? Porque às vezes tem tanta informação no processo administrativo que você não sabe. Outra, se você não analisou o processo administrativo de ponta a ponta para tentar detectar se a administração errou ou não, tá? Tem aquele extrato também que é detalhar. O perfil contributivo é importante, que vai estar dentro do PA, não está dentro da carta de concessão. Sim, às vezes você está fazendo uma revisão pela carta de concessão e dentro do PA teve algum requerimento que o segurado fez e não foi atendido pela administração. E que o fato de ser reconhecido em via judicial aumenta o fator previdenciário dele, nos casos, o fator previdenciário dele, e o benefício seria até mais vantajoso do que a revisão da vida toda. Né? Um caso bom do escritório foi um caso de manhã no escritório, que recebe salário mínimo. Esse caso foi bom. A DER 6/2/2019, salário mínimo, 998. Passou para quase 3 salários mínimos. Tá? Hoje está dando quase 3 salários mínimos hoje, 3 mil e pouquinho. E você conseguiria detectar essa revisão somente com a carta de concessão ou não? Casos dá para detectar. Só de você olhar, geralmente os casos, que você consegue perceber que há a revisão da vida toda. Benefício de aposentadoria 41 ou 42. 41 é mais... você tem mais precisão. 41 quando o segurado foi prejudicado pelo coeficiente mínimo. Daí, nesse caso em si, né? Tem que fazer o cálculo para ver certinho. E outra coisa, da onde você vai basear esse cálculo? Como que você vai colocar essas contribuições? Por quê? Porque tem um problema sério. Em relação ao empregado, né, a filiação de empregado, as contribuições elas começaram a migrar para o sistema CNIS a partir do ano de 82. Então, se você tem contribuição em períodos anterior a 82, aí você tem que se basear na carteira baixa, né? Não, a microficha é em relação ao contribuinte dobro, o empresário. Microficha também, mas nos carnezinhos e para esses casos também, em relação ao empregado, o extrato analítico de conta vinculada do FGTS. Nem sempre o extrato você consegue tirar na Caixa Econômica Federal. Por quê? Dependendo do período, não é na Caixa Econômica Federal, era outro banco. Eu estou com um caso aqui que nós pegamos já do Banco do Brasil, do Banco do Bamerindos, Itaú, Bradesco. Então, às vezes, a Caixa fornece extrato, mas aqueles períodos anteriores não constam. Daí você tem que lembrar onde foi feito o PIS, se foi feito em qual banco, e pedir a informação no banco. O que é interessante? As pessoas, elas pecam muito em relação à aposentadoria por tempo de contribuição. Eu vejo que o foco antes da emenda constitucional era a aposentadoria especial. Então, assim, para mim, eu acho que a aposentadoria especial, né, depois de 2015, com a somatória da pontuação 85 e 95, sim, eu acho que se tornou muito interessante. Depois também teve a decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, que declarou que não pode exercer. Se aposenta, não pode exercer. Então, assim, são estratégias que você trabalha no processo para tentar aumentar o processo. Porque se você pega um processo que não incide fator previdenciário, né, o valor do benefício é igual à aposentadoria por especial e ele pode continuar exercendo a sua atividade, tá? Então é interessante trabalhar com essas possibilidades. E lembrando que
A conversão de atividade especial, ela é válida até 13 de novembro de 2019. A partir disso não há mais conversão. Sim. Tá. Então, assim, o campo de revisão é um campo muito extensivo, tá? Você pode trabalhar com revisão legal, aquelas revisões lá de índice, tem um monte de revisão para se trabalhar. Só que você tem que analisar pontualmente cada caso. Entender da matéria, né? Então, quer dizer que antes de entrar via judicialmente, é obrigatório entrar via administrativo para você ter a negativa do órgão. Mas provavelmente o INSS vai conceder na via administrativa. Vai proceder, né? Vai conceder. O que vai ficar ruim? Sim, ele precisa tomar cuidado com o INSS em relação às pedaladas que pode ser que o INSS dê, tá? Muito provável. Porque o INSS vai falar o quê? Da onde você tirou essa informação? Sim. Tá. Lembrando que, a partir de 31 de dezembro de 2008, o CNIS é prova plena. Se a contribuição veio de 82 do CNIS, tem que ser aceito. Em relação, eu não tenho FGTS. Aonde eu posso me basear? Você pode se basear pela carteira de trabalho e suas anotações. Tá? É importantíssimo as folhas, não só as folhas da carteira de trabalho que tem o vínculo, mas sim todas as alterações, alteração de salário, alteração de função. É muito importante na carteira de trabalho. O que eu também, assim, nós pegamos essa semana passada, o requerimento de LOAS. O segurado já cumpriu o requisito para se aposentar por idade. Muito legal. Tem que tomar, assim, tem que sempre analisar todas as possibilidades do benefício. Também tem casos de segurado que está, por exemplo, recebendo auxílio doença e ele já tem o requisito, por exemplo, por idade, aposentadoria por idade. O único, assim, o que se tem que tomar a preocupação em relação ao auxílio doença é o seguinte: se o segurado vem recebendo auxílio doença, tá? E ele pedir o benefício de aposentadoria e não exercer uma atividade posterior, esse período de tempo de contribuição dele não vai ser considerado, nem para efeito de tempo de contribuição ou em carência. Por que eu estou falando isso para você? Se você vai lá no simulador, geralmente vem um cliente seu, já tem tempo para se aposentar. Ele vai lá no simulador e já deu tempo, realmente deu tempo. Mas esse tempo está contando, ele está recebendo auxílio doença. Né? Então ele teria que sair, recolher uma contribuição, cessar o auxílio doença, fazer uma contribuição no INSS para que esse período seja considerado. E lembrando o seguinte, tá? O auxílio doença também, ele, quando você for colocar no sistema, fazer o cálculo, você não pode colocar o valor do auxílio doença. Exato. Mas é o salário de benefício que continua o auxílio doença. Lembrando que o auxílio doença é 91% do salário de benefício. Exato. E hoje o auxílio doença, na grande maioria dos auxílio doenças, né, o valor do auxílio doença é melhor do que a aposentadoria, auxílio por capacidade permanente. Porque o auxílio por capacidade permanente é feito pela média, né? A média aritmética simples, 60%, mais 2% que exceder o período de 12. E o auxílio doença é 91% da média. Então, geralmente, se o segurado não tem 20 anos, vai ser 60%. Centro seco, né? Então, tudo é baseado em análise, né? Não, sim, extremamente. Não é só pegar e falar, não, calma, senta, analisa e vê a melhor estratégia para o seu cliente, né? Pessoal, obrigado por mais presença de vocês aqui no mais um podcast. Se você gostou, clique aqui embaixo, dá um likezinho para nós aí e indique nosso podcast para outros amigos aí, tá bom? Até a próxima.